Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, 18,6 milhões. Isso corresponde a 9,3% da população. E a ansiedade é também o transtorno mais comum durante a pandemia. E a gente vai conversar agora com a Vanessa, que é médica psiquiatra, sobre esse tema, para entender melhor esse sentimento. Boa tarde, Vanessa, seja muito bem-vinda ao nosso Ver Mais. Que sentimento que a pessoa... Ai, deixa você dar boa tarde, né? Boa tarde, Flávia. Boa tarde, pessoal. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. O que a pessoa pode estar sentindo? Que sinais que o nosso corpo dá de que a gente está passando assim por esse processo ansioso? Então, Flávia, algo que eu acho muito importante deixar bastante claro é que a ansiedade já era uma epidemia nos brasileiros, né? E realmente tem aumentado. Mas tem uma questão que as pessoas não têm prestado atenção, tem vários estudos em andamento em relação a isso, que a Covid-19, ela não está sendo considerada apenas uma doença respiratória, ela é uma doença sistêmica. Então, ela não fica isolada no aparelho respiratório. Pode existir a neuroinvasão. Então, está sendo estudado também por que essa ansiedade está aumentando. Se uma das causas desse aumento ou dessa ansiedade está sendo também pela neuroinvasão. Existem alguns mecanismos pela corrente sanguínea, né, pelo sistema imunológico e também de uma forma direta. Então, é importante nós sabermos que existe essa possibilidade, os médicos estudarem também sobre isso, para que nós possamos tratar de uma forma um pouco mais complexa e mais cuidadosa, porque talvez, Flávia, essa ansiedade ela não seja apenas essa ansiedade comum da qual nós estamos acostumados. Mas falando de ansiedade, existem vários tipos de ansiedade, né? E o mecanismo da ansiedade ele acaba sendo sempre o mesmo e gerando várias alterações comportamentais, alterações físicas, cognitivas. Então, essa pessoa, ela pode ficar mais inquieta, ela pode ter alteração física de sudorese profusa, um suor muito intenso, palpitação, a própria crise de pânico, que é uma crise de ansiedade intensa, né? Lembrando sempre que existem vários tipos e é importante que essa pessoa faça avaliação com o médico, psiquiatra, para que ele possa entender qual o tipo de ansiedade e o melhor tratamento a ser desenvolvido. Mas quando esses sintomas, que podem ser, então, como eu falei, comportamentais, sintomas de alteração de humor, também físicos, eles começam a prejudicar o funcionamento, essa pessoa começa a perder a concentração, tem falhas de memória, então começa a alterar o funcionamento do dia a dia, no trabalho, no aspecto social, na sua vida pessoal, então já é motivo para procurar ajuda psiquiátrica. Quando a pessoa diz que teve uma crise de ansiedade, que sintomas são esses? Assim, o que aconteceu assim, com a pessoa para ela identificar que ela está em crise? A ansiedade, Flávia, ela é salutar, ela nos protege, então ela é fisiológica. Existe um mecanismo da ansiedade que é sempre o mesmo, é o aumento do cortisol, basicamente, que é um hormônio do estresse, na corrente sanguínea que desencadeia uma série de reações fisiológicas. Então, essa pessoa, ela vai ter, por exemplo, num momento como esse, de um programa de televisão, normal que muitas pessoas fiquem ansiosas, então o coração pode acelerar um pouquinho, a boca fica um pouquinho mais seca, mas é algo que é controlável. A ansiedade patológica é quando, como eu falei, quando essa pessoa ela tem sintomas tão intensos e frequentes que isso prejudica o funcionamento do dia a dia dela. Então, são alterações comportamentais, alterações de humor, a irritabilidade, o próprio desânimo, essa pessoa quer ficar mais isolada, fica mais inquieta, geralmente mais agitada. Então, comportamentais, de humor, alterações físicas, a pressão pode aumentar, os batimentos cardíacos podem aumentar, a palpitação, a sensação de que o coração está acelerado, o suor. Então, já é motivo de procurar ajuda. Esses sintomas, eles são sinais e sintomas mais intensos. Esses sintomas e sinais estão atrapalhando a vida dessa pessoa. E tem toda a questão, né, Flávia, do próprio Covid, que pode ser por uma questão de neuroinvasão, mas também por tudo que a gente vem passando por conta do isolamento físico e distanciamento físico, lembrando que não deve ser um distanciamento social, né? O nosso cérebro, ele é sociável. E para a nossa saúde mental estar bem, nós precisamos interagir. Mas o distanciamento físico, ele teve muitas repercussões. A repercussão na família,
isso é um grande estressor, pode ser um gatilho para a ansiedade. Então, as pessoas não devem ficar tão próximas o tempo todo, cada um precisa do seu espaço, né, Flávia? A questão econômica, financeira, então tem muitas pessoas desempregadas nesse momento. Quando a gente fala do mecanismo da ansiedade ou outros transtornos psiquiátricos, é bastante complexo. Então, existem questões genéticas, a vulnerabilidade genética de cada um, a resiliência, que é a capacidade de essa pessoa passar pelas adversidades e voltar ao seu estado normal. E existe também a questão dos estressores ambientais, que nesse momento é a pandemia, que é algo, na verdade, que causa muito medo, porque nós não sabemos muito bem o que pode acontecer. Inclusive, nós temos falado sobre a quarta onda, que seria essa questão psicológica, emocional, mental e psiquiátrica das pessoas. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Ver Mais. Obrigada, Flávia. Obrigada, até a próxima.